bem? Esse é o Carrossel do Brasileirão na área, no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone, sua TV, smart, enfim. Estamos chegando para mais um time, mais um clube, mais uma agremiação do Campeonato Brasileiro 2020-21. Hoje é dia de falar do futebol goiano de novo. Vamos falar do Goiás. Já falamos sobre o Atlético Goianiense, que é postulante novamente a permanecer na Série A. A última vez não deu muito certo, 2017 foi rebaixado. E o Goiás, que voltou também para a primeira divisão e voltou bem, fez um bom campeonato ano passado. Esse ano pretende repetir no mínimo a mesma campanha segura que teve na última temporada. Perdeu algumas peças importantíssimas, como por exemplo o atacante Michael, que foi para o Flamengo. Mas o Goiás também teve umas reposições interessantes. Nós vamos partilhar um pouco sobre o Esmeraldino aqui hoje no Carrossel do Brasileirão. Já deixa o seu like, curte o nosso canal, compartilha com a galera, se inscreva, ative o sininho e confira então a nossa opinião, nosso prognóstico para o Goiás, o Esmeraldino, no Brasileirão 2020. Sua consideração inicial, seja bem-vindo, Jefferson. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que vão curtir com a gente aqui no HFD. A situação no Goiás, ainda que tenham tido algumas reposições, não é tão simples assim. Claro que de Goiás sempre saem coisas boas, principalmente duplas sertanejas, mas é difícil a situação no Goiás. Perdeu peças muito importantes, não só o Michael, Léo Senna também foi uma que sai e perde, Iago Felipe também, são peças que vão fazer falta nesse campeonato. Isso aí, vamos então fazer o nosso prognóstico, a nossa análise e ver como vai chegar o time do Ney Franco. É ele mesmo, Ney Franco continua por lá, vai ser treinador do Goiás também neste Brasileirão. E vamos ver até onde ele consegue chegar com a rapaziada que está por lá no Esmeraldino. Você acompanha com a gente, então fiquem ligados. Você vai ficar com um vídeo agora do Iago Delboni, nosso narrador. E ele vai também falar um pouco sobre a situação do Goiás na temporada, o que ele espera para o Esmeraldino também na opinião dele. E depois a gente volta para continuar a nossa análise, a nossa resenha, o nosso debate, beleza? Daqui a pouco a gente tá aí para falar mais sobre o glorioso Goiás. Aguardem. Muito bem, pessoal do Humor Futebol e uma dose, é hora e vez de falarmos do Goiás, o Alviverde do Serra Dourada. Vamos falar do Goiás neste Campeonato Brasileiro. Durante a quarentena, a equipe do Esmeraldino teve que lidar com a saída do Léo Senna, que foi para o Atlético Mineiro, rendeu cerca de 4 milhões de reais aos cofres do Goiás. E enquanto isso, a equipe do Esmeraldino vai ter que se virar com outras peças. Vai com o argentino Queco Villalba, que é um argentino que parece ser bem promissor, o Danilo Bessa, que fez 2 gols na Copa do Brasil, daquele mesmo, do Rafael Moura e do Lucão do Break. É isso aí, o nome não é sugestivo, mas ele é atacante, ele é artilheiro, e no Goiás é a segunda passagem dele no futebol goiano. Com o Lucão do Break, o Goiás tem bastante expectativa. Ele deu até uma passada no Fluminense, mas não foi muito bem não, foi bem malzinho no Fluminense, e jogou até no Kuwait e aí retornou para a equipe do Goiás. O técnico do Goiás é aquele mesmo, aquele que está sempre na beira do caos, que é o Ney Franco. Se identificou com a equipe do Goiás, se identificou com o time, fez uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado, levou para a equipe a classificação na Copa Sul-Americana, que a equipe do Goiás já foi eliminada pela equipe paraguaia do Sol de América. E além disso, o Goiás foi ao mercado, contratou o Sandro, aquele ex-volante do Internacional, e o Caju, aquele lateral do Santos, está no Goiás. Além disso, a equipe do Esmeraldino vai ter que lidar, além das dificuldades do Brasileirão, vai ter que lidar com uma dificuldade extra. O Goiás está projetando e está reformando o estádio da Serrinha, que é um estádio de fato da equipe do Goiás, onde o Goiás joga o campeonato goiano, manda jogos do campeonato goiano. A ideia é chegar à capacidade de 20 mil torcedores, e isso permitiria que o Goiás deixasse de utilizar o Serra Dourada e passasse a utilizar o estádio dele mesmo, da Serrinha, para 20 mil pessoas,
para poder movimentar para jogos que não tenha tanto apelo, como contra Flamengo, contra São Paulo, contra Corinthians, até com clássicos, né? Poderiam levar para o estádio da Serrinha, até gastos menores, né? Questão do Serra Dourada, que é um estádio muito grande para 40 mil pessoas. Falando do Campeonato Goiano, o Goiás é o terceiro colocado, com 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. São 15 gols feitos e 10 gols sofridos. O Campeonato Goiano vive uma incerteza, não sabe quando que vai retornar. Capaz quando esse vídeo for publicado, o campeonato já tem alguma definição, e de fato vai ter jogo. Não se sabe se o Campeonato Goiano vai ser feito, quando esse vídeo for divulgado. Pode ser que o campeonato já tenha começado, pode ser que o campeonato não tenha começado. A gente está gravando o vídeo nesta quinta-feira, dia 16, e por enquanto não tem previsão nenhuma. A única previsão é que vai ter jogo. Quando? Ninguém sabe. Na Copa do Brasil, o Goiás passou pelo Fast da equipe do Fast da equipe lá do Amazonas por 2-0. Venceu por 2-0 a surpresa do Campeonato Paulista, o Santo André. E está indo bem, venceu a equipe do Vasco por 1-0 em São Januário e tem a vantagem de jogar em casa para decidir a vaga. Para o processo Goiás no Campeonato Brasileiro, acredito que o Goiás vai fazer aquela campanha tradicional de time que não corre risco de rebaixamento, time que vai fazer uma campanha bem regular, sem susto, sem também muitas aspirações para Campeonato Brasileiro. Também o elenco não permite esse sonho muito grande. Vai ser um campeonato mediano, de 11º, de 9º, de 8º até 13º. Campeonato bem light, bem tranquilo, para o Goiás ficar cada vez mais forte na Série A do Campeonato Brasileiro. É assim que a gente vê o Goiás Esporte Clube. Tomara que o Goiás faça, além dessa previsão, seria uma boa surpresa se o Goiás fosse mais adiante. É o desejo de todos nós aqui do Muro Futebol e uma dose. Força Goiás! Coragem Goiás! Um abraço, até a próxima! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás. Só então, Jefferson, acompanhamos aí as informações do Iago sobre o Goiás, né? Já deu algum parecer aí pra galera de quem chegou, quem saiu, como tá o elenco do Goiás, como está o Goiás no Campeonato Goiano. E a gente vai então, baseado nisso e nas nossas convicções, conversar um pouco sobre a equipe do Goiás, sobre o Esmeraldino para o Campeonato Brasileiro 2021. Aqui é o Carrossel do HFD rolando e você vai, claro, nos dar a sua força com o seu like, com a sua curtida, com o compartilhamento deste vídeo. Vai apresentar o nosso trabalho aí para os seus amigos e eles vão avaliar e ver se querem também entrar nessa com a gente. Se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar com a gente não só o Carrossel, mas o próprio Campeonato Brasileiro que tem início no dia 9 de agosto. Os estaduais também estão voltando por aí. E a gente já voltou com as nossas transmissões de jogos também de futebol. Você é convidado a acompanhar a gente aí. Siga as nossas redes sociais, elas estão aí na descrição do vídeo para você acompanhar também, onde a gente solta as informações dos jogos que iremos transmitir. Então é isso aí, o Goiás chega, perdeu, como nós falamos também na abertura, umas das principais peças que eram o Michael. E agora, na pandemia, né, perdeu o Léo Senna, um bom volante, foi para o Atlético Mineiro, um grande volante. Tem um futuro muito, muito bom no futebol brasileiro e agora na mão do Sampaoli deve evoluir demais. E também perdeu outras peças, a gente já vai falar mais para frente, perdeu até o Sidão foi embora. Sidão foi para o Figueirense. A situação do Figueirense, só dando uma pincelada rápida, Jefferson, é bem complicada, porque o Figueirense, até poucos meses atrás, até um ano atrás, por exemplo, ele tinha um goleiro que se chamava Denis, ex-goleiro do São Paulo. Muito criticado pela torcida, frangueiro, não sei o que. Foi lá pro Figueirense, depois foi para Portugal. E agora cai o Sidão lá. Também passou pelo São Paulo e muito criticado
por todas as torcidas, só foi elogiado mesmo no Audax. Situação do Figueirense complicada, hein? E aí você já começa então falando sobre o Goiás, sua expectativa para 2020-21 no Brasileirão para o Esmeraldino. De verdade eu não gosto, acho o Goiás é um time sempre interessante dentro do cenário brasileiro, mas não consigo ver de uma maneira muito tranquila a situação no Goiás. Com a esperança que a cor deveria... Não tenho a esperança que o Esmeraldino esperançoso teria para o time dele. Rafael Vaz continuou lá, é um bom zagueiro, é superestimado inclusive, mas um bom zagueiro, só que tem os seus 31 anos e tudo mais. E de resto, o time do Goiás é um time super normal. Comum. Normal, comum. Ney Franco é daqueles treinadores, Ney Franco, Zé Ricardo e tantos outros que pegam os times na situação ruim, quando o time começa a melhorar um pouco, vão lá e trocam um treinador. Quando dá errado, o treinador é chamado de volta. Infelizmente, Cristóvão Borges e Lisca são treinadores que infelizmente é isso que o nosso futebol faz com eles. E o pior é que eles aceitam. Porque eu penso assim, eu sou um profissional dentro do futebol e não tô aqui faz pouco tempo. Sim. Ney Franco não tá aqui há pouco tempo, o Zé Ricardo é um pouco mais novo, mas o Lisca também tem eu não aceito, porque é desgastante. Só que o profissional se propõe a fazer isso. Pois é. Vamos dar, só parece brincadeira o que nós vamos dizer, mas se o Ney Franco não der certo, qual será o próximo treinador do Goiás? Hélio dos Anjos? Exatamente, é assim que funciona. No Ceará, Celso Roth vai pro Inter, o Dorival Júnior. O Dorival Júnior, ele vem pro Santos. Então, infelizmente, são profissionais que, com todo respeito, às vezes parece que eles estão fazendo absolutamente nada pelo futebol. Porque a nossa preocupação, a HFD tem essa preocupação, é fazer algo diferente pelo futebol. E parece que esses profissionais não estão fazendo nada pelo futebol. Como você bem disse, tá parado, chega um convite de um time até onde ele foi injustamente demitido, mas ele tá parado, ele pensa o que? Pra mim tá bom, eu vou lá, dá mais uns 4, 5 meses lá e daqui a pouco os caras vão me dar um pé na bunda de novo e segue o barco. Me chamaram de volta, então eu vou. Veja, Wagner Mancini. Um treinador que fez bons trabalhos em algumas situações. Campeão Copa do Brasil de 2005. Poderia ser o treinador do São Paulo hoje, só que não foi. Aí empurraram ele para uma... não colocaram ele como diretor de futebol. Diretor de futebol. Ele foi interino. E aí, quando veio um treinador, nem como diretor de futebol ele servia mais. Cara, deram pé na bunda dele e foi embora. Então, claro, não é para falar de São Paulo isso, mas é só para nós entendermos que a maneira com que o futebol é conduzido, nem sempre só por quem está acima, mas a maneira por quem está no meio da história toda, lidar com isso é muito complicado e, de verdade, o Goiás não tem um time tão ruim, respeito aos meus amigos. Eu disse isso no outro vídeo, ao pessoal do Atlético Goianiense, mas também não é um primor de times, tá? Se sobrasse, por exemplo, o Atlético Goianiense caísse o Goiás, não seria nenhuma surpresa. Não seria parelho, né? Muito igual. Não seria, o Goiás parelho, o Atlético Goianiense, Botafogo, Coritiba. Vasco, Coritiba, Fluminense, Ceará, são times muito esportes, são times bem parelhos e todos eles poderiam cair e não seria surpresa pra ninguém. E aí que tá a questão também do Ney Franco, citando todos esses times aí, eu coloco o Fortaleza na roda, mas o Fortaleza tem um diferencial que eu acho que é o treinador. Tem peças interessantes também, mas praticamente no mesmo nível desses times que a gente citou, inclusive o próprio Goiás. Mas eu acho que o treinador faz a diferença no Fortaleza. O trabalho do Rogério Ceni é extremamente influente na campanha que o Fortaleza faz. E o Ney Franco, então, tem essa missão. Coisa que não é tão comum assim pro Ney Franco. O trabalho dele ser tão influente assim numa equipe, já que já treinou outros times grandes do futebol do Brasil. Você também se lembra da passagem dele pelo São Paulo. E não deu certo. Então, acho que o trabalho do treinador
conta e conta bastante nessa hora. O Ney Franco tem uma missão talvez não tão difícil pro elenco que tem, que é manter o Goiás de novo na primeira divisão. Como o Iago bem citou, o Goiás ainda pensa em se manter alguns 4 anos pelo menos seguidos, para quem sabe lá na frente arrumar um patrocínio mais forte, arrumar alguns jogadores que estejam de repente em final de contrato, que consigam aceitar um desafio da diretoria do Goiás para voltar, por exemplo, a G6, talvez almejar um G4, voltar bem numa Sul-Americana, como já foi muito bem, já chegou em final e tudo. Então é meio complicada a situação no Brasil, porque você pega times que tem picos muito bons, como teve o Goiás, né, com o Rafael Moura, que está de volta lá. Teve um pico muito bom, uma ascensão muito grande. Chegou na final da Sul-Americana, perdeu, infelizmente, por detalhes, por talvez um elenco inexperiente. Pegou time catimbeiro também, então. O brasileiro adora isso, né? Colocar a culpa na catimba do adversário, não é? Na incompetência dele. E aí, mais uma vez, foi lá para a segunda divisão, demorou um pouco para subir de novo. Então, a gente não consegue compreender. Por que você tem um pico assim alto, uma ascensão, e não consegue se manter ali? Ou que é óbvio que a oscilação é comum, mas por que cai tanto a ponto de voltar a ser rebaixado? É o dirigente, é a administração, é a falta do dinheiro. Então a gente espera que não só o Goiás, como o Atlético, esses times que a gente acabou de citar aqui, possam ser mais seguros e fazer mais vezes a Série A do brasileiro, para poder voltar a dar alguma esperança para o seu torcedor, porque a gente bem sabe que todo ano a gente coloca para campeão, por exemplo, só os times daquele chamado quadro do G12. Esses times a gente nunca vai apontar. O Goiás vem para ser campeão. Olha, não sei quando vai chegar esse dia, hein, Jefferson? G12 com G4 e assim, porque G5, G6 com muito esforço, porque você aponta o Flamengo agora, viu? Depois de tudo que passou, porque não apontava o Flamengo há 2 anos atrás. 2, 3 anos atrás nem apontaria o Flamengo. E no projeto que você vai fazer, você tem que ter um cuidado muito grande até mesmo com o treinador que você vai trazer para o seu projeto. Porque tem treinadores que existe se cair com esse treinador não faz diferença. Sim. Um exemplo. Se o Fortaleza cair com o Rogério Ceni, mancha a imagem do próprio Rogério Ceni, que nunca caiu. Uhum. O jogador fala assim, não, eu vou derrubar o professor, não, eu vou correr por ele. Nada contra o Ney Franco, nada contra o Hélio dos Anjos, nada contra o Zé Ricardo, nada contra esses treinadores, pelo amor de Deus, são profissionais muito bons. E nós aqui do HFD fazemos muita questão de respeitar os profissionais. Uhum. Mas se cair com eles, tanto faz. E batemos na tecla de que o trabalho iniciado no brasileiro, ele deve ir até o final. Deveria existir uma regra no futebol. Você não pode trocar de treinador quando iniciar o Campeonato Brasileiro, ou se trocar, é uma vez só, se trocar. Que eu acho que não deveria trocar. Para quem é professor, existe uma regra na Secretaria da Educação que diz que, relacionado com as faculdades, o professor entrou, ele começou a dar aula, você não gostou dele, tudo bem, você pode tirar o professor, mas você continua pagando o professor da mesma forma até o final do ano, mesmo que ele não dê aula. Não desta forma. Eu, de fato, pela questão do trabalho, eu acho que não deveria poder demitir. Sim. A não ser que, sim, você faz um contrato e nesse contrato você coloca regras, você estipula questões importantes. E aí, se a pessoa fugir a isso, que vai além ele bebeu no trabalho, ele levou mulheres para concentração, assim, fora isso, a questão do trabalho, não. Deixa a pessoa trabalhar até o final do campeonato, até a final da temporada. Se não der certo, aí sim você demite. Concordo. Até porque se você traz o cara, você confia no trabalho dele. Não é possível que 2, 3 derrotas, até a gente já teve a experiência de partilhar isso aqui no canal com o Sérgio Soares, treinador já muito conhecido, já passou no Goiás também, você torcedor goiano
se lembra muito bem, o Sérgio já esteve aqui no nosso canal. Se você ainda não assistiu, procura aí nos nossos vídeos aí, as nossas lives com ele. E eu vou ver se eu deixo o link na descrição também. E ele fala isso também, do trabalho que ele teve no Ceará em 2014, pronto já para subir para a primeira divisão, um time muito bem montado, bem armado, quando de repente deu 2, 3 tropeçadas, o que é extremamente normal num campeonato de 38 rodadas. E aí os caras chegam e falam que a gente acha melhor interromper o trabalho por aqui e começar do zero na metade do campeonato, e aí você estraga todo um planejamento que foi feito. Você traz jogadores que o próximo treinador não vai querer utilizar e tudo mais. Enfim, o Ney Franco, ele começa o projeto. Essa é a questão. Perdeu as peças, ele indicou provavelmente todas as peças de reposição. E aí, se depois, mais pra frente, demitem o cara? É falta de bom senso até e de inteligência dos times. Pô, se você trouxe um cara que vai iniciar o projeto, como que você dá na mão de outro para ele terminar? Você começa a criar uma vacina contra o coronavírus e aí você dá para outro cientista terminar o processo, porque o cara não confia no teu trabalho. E aí? Não só falando da questão da medicina, mas falando da questão, por exemplo, da engenharia. Você começa um projeto da arquitetura, você dá na mão da pessoa, a pessoa tem a mesma ideia, só que talvez ela tenha caminhos diferentes para chegar naquele resultado. E aí você dá na mão de uma outra pessoa, é certo que vai dar errado. É certo que vai dar errado. Você vai indo para lá e para cá. O Goiás, como o Iago falou também, vai tentar utilizar o estádio da Serrinha. E aí ele e o Atlético Goianiense estão evitando usar o Serra Dourada, porque o gasto é muito alto. Um estádio para 40 mil pessoas, né? Tem um custo muito grande para eles fazerem jogos lá, para de repente não colocar nem 10 mil. Só colocam torcida mesmo contra os grandes clubes do Brasil: Corinthians, Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Santos. E muitas vezes é porque a torcida adversária que comparece em peso, né? Nesses jogos. Então o Goiás vai tentar se utilizar também do estádio da Serrinha, como o Iago e nós falamos também no vídeo do Atlético Goianiense, para tentar mais uma vez fazer uma boa campanha em casa. O Goiás, o ano passado, foi um time bem difícil de se vencer em casa. Teve alguns tropeços, como a derrota para o Santos, que o Santos não teve até muitas dificuldades, mas também foi o vice-líder da competição. Era um time extremamente mais técnico dentro de campo, mas também o Flamengo foi lá e só empatou. Empatou por 2-2 e ainda não perdeu o jogo por detalhes. Uma falha da defesa do Goiás. E o Flamengo conseguiu empatar e teve que buscar o empate. Estava atrás do placar. Então, o Goiás, geralmente, dentro de casa, tem características de ser um time bem forte, bem difícil de ser batido. Talvez o estádio da Serrinha possa ser também um trunfo para o Goiás, como para o Atlético Goianiense, tentarem pelo menos uma campanha sólida em casa, o que já pode garantir talvez uma vaguinha na Série A, mais para o Goiás do que para o Atlético. Mas o Goiás talvez pensa na Serrinha, nessa toada, né, Jefferson? Para não perder pontos também para times que ele vai brigar naquele grupo ali: Fortaleza, Ceará, Sport, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Ceará, Coritiba, Sport. Esses times vão brigar ali com o Goiás, o próprio Atlético. Então eles vão usar esse estádio da Serrinha muito mais por esse motivo, né? Para poder encurralar adversários assim do mesmo nível e não perder ponto bobo, já que para times grandes é muito até comum eles esperarem já talvez um tropeço, né? Assim, acho a ideia bem propícia, mas eu não concordo. Quando eu penso no estado de Goiás, eu não penso nada diferente do Serra Dourada. Eu não consigo imaginar que os times de Goiás não vão jogar um campeonato brasileiro no Serra Dourada. Eu não consigo. A não ser que tivesse caindo o estádio, que você não tivesse gramado para jogar. É uma outra coisa, mas eu vou criar um outro... Veja. Entendo o que eu estou dizendo e não estou desmerecendo também, tá? Uhum. Mas quando você fala de Minas, você tem Cruzeiro e Atlético. Cada um deles ter um estádio, eu acho muito digno, muito interessante. Mas a questão do estádio de Goiás, são times que têm muita história, mas eles poderiam jogar os dois no Serra Dourada sem problema nenhum, não atrapalharia nenhum nem outro. Você encheria o estádio, mas
Eu vou jogar com o Flamengo e eu encho de torcedor do Flamengo. Se o Flamengo vier jogar em São Paulo, dependendo do time que ele for jogar, ele vai encher o estádio de torcedor dele. Sim. Vai jogar não é isso, gente, mas... Talvez um agravante pudesse ser o gramado, né? Porque o Vila Nova também usa na Série B. E aí fica... Talvez seria um agravante, mas até aí deveria existir um projeto, então, de repente, entre os três, para manter o gramado em bom estado, né? Conservar o gramado, né? Não é assim simples. Você vai fazer um jogo da Série B ou C no sábado e no domingo tem jogo também da Série A, ou o Goiás e o Atlético vão jogar em casa, um no domingo, outro na segunda. Na terça-feira o gramado vai estar horrível. Mas acho que o que você bem disse, o estádio é interessante de ser utilizado, sim. Mas o planejamento financeiro também acho que não ajuda muito, né? O custo é alto. O Brasil é o país do futebol, não é? Dizem. Se no país do futebol você não for capaz de manter um estádio do tamanho do Serra Dourada em condições para receber jogos, para. Esquece, né? Não, esquece, porque não tem condições. Eles mantêm o Pacaembu em condições de ter jogo. Sim. Como que não... Ah, mas você tá falando de São Paulo. E olha que tem muito jogo lá ainda. Gente, eu não tô falando... O que eu estou dizendo é que dentro do país do futebol você não pode ter um estádio do tamanho do Serra Dourada que não tenha condições de receber jogo. Não tem. Ó, e até usar alguns exemplos, mas é a mesma coisa de você ter um bar e não ter bebida para vender. Ah, eu não sei se eu vou ter bebida. Não tem. Se é um bar, você tem que ter bebida para vender, independente Sim. da bebida que seja, você tem que ter bebida para vender. Eu tinha até pensado outra coisa, mas não pode, porque aí ia lembrar de Brasília e ia falar que é tudo uma zona e aí seria muito complicado. É bem tenso mesmo. Vamos dar uma relembrada então já em alguns números que o Iago passou para nós aí da temporada do Goiás. São 15 jogos no total, com 8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 20 gols marcados, 12 sofridos. No Goiano, 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Marcou 15, sofreu 10. Tá sofrendo muito gol, Goiás. Na Copa do Brasil, são 3 vitórias em 3 jogos, tá bem, tá encaminhado. Já ganhou do Vasco também a partida de ida e tem tudo para se classificar. Marcou 5 gols, ainda não tomou nenhum. E na Sul-Americana, infelizmente, 2 derrotas pro Sol de América do Paraguai. Olha a situação do futebol brasileiro. Os times do Brasil são eliminados pelo Sol de América do Paraguai. Aí, outra coisa que eu acho interessante e questionável no Brasil é isso. Olha a quantidade de jogadores que saíram do Goiás para que outros possam chegar. Alguns deles aí tinham um contrato já para ser encerrado. Então não houve rescisão, não houve multa rescisória a ser paga para ninguém. Mas ainda assim é uma quantidade extensa. Você vira ano, sai ano, os clubes mexem demais no elenco, mexem demais na estrutura do elenco. Se vai e se vem muito jogador. Isso pro planejamento financeiro então é horrível, é muito complicado. Michael, Sidão, Iago Felipe, Leandro Bárcia, até o corretor me fez ele errar aí, eu colocou Leandro Barcos. Leandro Bárcia foi pro Sport, Ricardo Verza, Giovanni, Léo Senna, Paulo Ricardo, Daniel Guedes, Kevin, Marcelo Hermes, Renatinho, Jean Carlos, Giovanni Augusto, Marlone, Alan Ruschel, Giovanni Augusto e Marlone, embora é reforço, né? Ninguém reclama. Papagaio, Dudu, Rafinha, Giovanni, Bariani. Todos esses foram embora, né? Do Daniel Guedes pra baixo ali, a maioria já ia ficar sem o contrato mesmo. E aí chegaram o Caju, lateral esquerdo, que era do Santos, o Sandro, aquele volante que estava no futebol inglês, seleção brasileira e tudo mais, começou no Inter, né? O Inácio Rara, meia, Daniel Bessa, meia, tem sido destaque já no começo da temporada o Daniel Bessa. Juan Pintado, lateral direito, Daniel Vilalva, atacante, que não é o colégio onde você estudou, Jefferson. Eu estudei lá mesmo. Luiz Gustavo, zagueiro, Lucão, atacante, o Henrique Almeida, o grande andarilho do futebol, agora mais uma vez com a camisa do Goiás, atacante, e o Vidal, lateral direito. Então essa troca de elenco, não só pro Goiás, isso, claro, até pros clubes grandes aqui também, os mais tops, vamos dizer assim, é muito prejudicial financeiramente. É muita gente que chega, muita gente que sai, é muito jogador que chega, não joga e é emprestado e você fica pagando salário para um cara que nem no seu clube joga.
Aqui a administração é péssima aqui no Brasil em relação a elenco, né, Jefferson? É péssima, e vou pedir, por favor, para os nossos amigos que que nos dão prazer de escutar, de compartilhar suas ideias com a HFD, não me digam, por favor, que as coisas ruins que vão acontecer no meio do caminho com os times aconteceram por causa da pandemia, tá? Porque a proposta é ruim para vários times antes da pandemia. Se não tivesse a pandemia, isso só aconteceria um pouco antes. Os times parou por causa da quarentena, talvez eles tiveram tempo de pensar algumas coisas. É muita dificuldade, tem a questão de pagar os salários, pagar os jogadores, de pagar direito de imagem, porque paga muito. Você olha o salário do jogador, eu de fato, e nós vamos trazer um dia aqui no HFD, eu faço questão, olhar como você monta um salário de um jogador. Porque o salário, é o direito de imagem, a luva, é isso e aquilo. Eu queria saber exatamente como ela se dá. Mas os times poderiam ter aproveitado de uma maneira melhor como trabalhar essa questão. O jogador que fica, o jogador que sai, o treinador que vai ficar, a proposta que eu tenho para trabalhar o brasileiro. E de fato, para muitos times isso não foi feito. E se não foi feito, não tem muito que cobrar o resultado no final de ano, nem final de ano, né? Em fevereiro do ano que vem. Pois é, nós estamos gravando o vídeo aqui dia 18 de julho. O Iago também já bem lembrou, não tem data ainda para se voltar ao Campeonato Goiano. E quanto mais demora, mais perto do Brasileirão fica, né? E aí complica também a situação dos times lá de Goiás. E o Goiás, o Atlético Goianiense, o Flamengo e o Vasco estudam fazer um torneio também preparatório para o Brasileirão, um torneio amistoso, do dia 26 de julho ao dia 2 de agosto, lá em Brasília. Ainda não há liberação do Mané Garrincha para que o torneio aconteça. Talvez o Bezerrão, o Estádio do Gama, seja a opção, onde o Brasil jogou o Mundial Sub-17. Então, além da volta do Campeonato Goiano, pode ainda ter esses jogos preparatórios para o Goiás tentar se fortalecer um pouco, para já nas 3 primeiras rodadas enfrentar São Paulo em casa e depois 2 jogos fora, só contra Atlético Paranaense e Vasco. Então a tabela já não é muito favorável nos 3 primeiros jogos para o Goiás. E aí fica essa questão então, Jefferson, a culpa é da pandemia. Só que agora também que está teoricamente liberada a volta do futebol, muitos estados, muitas cidades ainda estão na zona vermelha, agora os caras também querem jogar toda hora, para todo quanto é lado. Quer fazer treino, torneio amistoso, quando tem muito campeonato estadual que nem terminou ainda. Aí também já tá virando uma incoerência, né, do pessoal. E depois vai colocar, como você bem disse, a culpa na história toda da pandemia. Alguns jogadores e alguns dirigentes e treinadores preferem fazer um contra, como a gente faz aqui na Rolando Curtis com a Álvares Fagundes, é o que aconteceu muitas vezes e nem todos sobreviveram. Eu prefiro jogar porque me dá mais ritmo do que treinar. Eu não concordo com nada disso. Pra mim, aí começa as competições, o cara é poupado. Ele não pode jogar quarta e domingo porque ele cansa. Não concordo. O campeonato ele vai ser um campeonato curto-longo, porque ele vai ser um campeonato muito curto nesses primeiros dias. Mas eu vou fazer um amistoso. Ó, meus amigos. Se eu tiver errado, depois vocês comentem, vocês falem o que vocês quiserem. Qual é um amistoso que alguém joga um negócio sério? Qual é um amistoso que tem uma diferença do treino que é feito? Se tiver algum amistoso que for diferente, você me fala. Talvez River e Boca, Palmeiras e Corinthians, Rolando Curtis e Álvares Fagundes, ou para quem é do Jaçanã, é Botafogo e Jaçanã, porque do resto, amistoso ninguém corre, não corre do mesmo jeito. Sim. Eles não fazem a menor força do mesmo jeito. O amistoso eles correm exatamente como eles correm no treino. Eu digo para vocês que no jogo do Zico do final do ano, o Ademir da Guia, o Falcão, o próprio Zico correm mais do que muitos jogadores do ano inteiro. Então, gente, não vejo isso como uma necessidade de fato, tá? Vai rolar vários patrocinadores, o Flamengo ele precisa de dinheiro porque não tá tão simples assim, tá? Então eu tô
tô aqui, eu chamo os times, vamos todo mundo jogar, o treinador foi embora e vamos aqui jogar, mas não seria necessário de fato, tá? Isso aí. Então, pra mim, com esse elenco montado, o treinador, que eu não sei se chega nem ao final do primeiro turno, dependendo dos resultados, o Iago já colocou ali que o Goiás vai fazer, na opinião dele, um campeonato seguro, né? Vai se manter nas posições tradicionais ali, entre 8º e 13º. Eu também acredito que o Goiás, tudo correndo bem, não corra nenhum risco sério de rebaixamento, mas a gente já viu também outros times que até tinham qualidade, por exemplo, o Cruzeiro é um exemplo do ano passado, mesmo não tentando envolver toda a questão extra-campo, que influencia demais também no desempenho do jogador, mas eu acho que ainda o Cruzeiro tinha time para passar muito longe da zona de rebaixamento, mas caiu. Então acho que o Goiás tem toda a oportunidade de permanecer na primeira divisão, mas não sei, dependeu muito do Michael no ano passado. E eu acho que esse ano, com as peças aí de reposição, talvez não dê muita coisa além disso que o Iago disse. E eu acredito que até não fica entre os 10 primeiros, não. Eu acho que do 11º para baixo será o destino do Goiás nesse campeonato, Jefferson. Eu acho que nem tinha dito isso e disse, me perdoe por dizer de novo, eu acredito que esse campeonato brasileiro ele vai ser tão divertido que do 12º para baixo, todos eles vão brigar para não cair pela vaga na Sul-Americana. Vai ser o Campeonato Brasileiro em que nós teremos mais times brigando para não cair e com possibilidade de cair. Eu acho que a zona de corte vai ser muito mais alta e aí você coloca Ceará, Goiás, Vasco, Fluminense, Bragantino não, porque senão eu tenho que pagar a aposta. Bragantino vai estar lá em cima. Mas Atlético Goianiense, Sport, todos esses times vão estar brigando e com condições de tanto cair como não cair. Será um campeonato nivelado por baixo, então, na sua visão? Será um campeonato nivelado por baixo. O lugar de mais disputa é lá embaixo. O problema é que nós não vamos acabar não vendo isso. Se nós tivermos 3 times disputando o campeonato, que pode ser Flamengo, Palmeiras e Atlético, por exemplo. Para nós, não para nós, tá? Nem para os nossos queridos, as pessoas que assistem ao HFD, porque vão ter uma noção diferente da coisa. Mas no geral se você tem 3 times disputando para ser campeão e 18 times disputando para não cair, o nosso campeonato é muito bom, porque tem disputa para tudo que é lado. Não é bom. Se você tem 10 times disputando para cair, o campeonato é bom. Não é, mas infelizmente é o que vai acontecer. Nós teremos uma disputa bem acirrada lá na frente, Flamengo, Palmeiras, Atlético, Grêmio, vai ser aquela coisa, eu disputo aqui, eu perdi um jogo, perdi o outro, só que lá embaixo você vai ter do 10º para baixo, todo mundo disputando para não cair. Tudo embolado. Isso não é tão bom assim. Pode ser mesmo que aconteça uma diferença de pontos bem pequena entre esses times aí do 10º para baixo, a não ser que alguma surpresa, como a própria campanha do Atlético Goianiense em 2017, um Joinville em 2015, que foram muito abaixo, não foram nada competitivos. Então você já começa a definir ali no final do primeiro turno times que já não tem condição nenhuma de permanecer. Mas é interessante a briga sim, no sentido de disputa, para que os jogos sejam um pouco melhores, talvez. No ímpeto, não na qualidade técnica. Mas é claro que ver 10 times brigando para não cair também não será nada interessante do nosso campeonato, que ainda sonha ser vendido para fora, hein? Ainda sonha com transmissões lá para Europa, para América do Sul e tudo mais. E Ásia. E o Campeonato Brasileiro sonha ainda ser um campeonato forte, como é aqui o inglês, o espanhol. E foi por um tempo o campeonato italiano, hoje também já não é tão procurado assim. Enfim, vamos lá então, Goiás aí, na nossa visão, vai brigar zona intermediária, se não brigar um pouco mais abaixo. E vamos ver até onde vai o trabalho do Ney Franco, até onde a diretoria e a torcida terão paciência com ele. E como vem o plantel do Goiás aí
para se manter na primeira divisão, se manter na Série A e quem sabe almejar coisas melhores daqui a alguns anos. Tendo essa frequência na Série A, pode começar a sonhar com coisas maiores. É o que a torcida esmeraldina espera, mas vamos comprovar isso dentro de campo e a gente continua então a expectativa para o início do Campeonato Brasileiro aqui no HFD e continuamos com o nosso carrossel. Você é nosso convidado amanhã a curtir mais um clube, a curtir mais um vídeo. Deixa o seu like, compartilha com a galera, se inscreva, ativa o sininho, conheça nosso trabalho e a gente continua então a saga, o giro do carrossel do Brasileirão pelos 20 clubes da Série A. Valeu, um grande abraço da equipe HFD.